Paz do Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã, Deus te abençoe. Em nome do Senhor, louvado seja Deus. Você está no canal Semeando Fogo. Sou o pastor Júlio César Araújo. Pela infinita misericórdia de Deus, não canso de falar isso, porque a Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos Ele, mas Ele que nos escolheu para que a gente vá de fruto e nosso fruto permaneça. E hoje nós vamos falar sobre algo, meu Deus, ô meu irmão, é um tema que misericórdia, mas eu estava meditando com o Senhor, e aí o Senhor colocou isso no meu coração. Eu falei, Senhor, vamos falar, né? Nem que a gente seja apedrejado, mas vamos falar, não tem jeito. É um tema que a gente não tem jeito, tem que falar, irmãos, entendeu? Salmo 93, versículo 5, muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. É um tema muito complicado para os nossos dias, irmãos. Por quê? Porque, vamos lá, nós temos que ser equilibrados em tudo. Eu não posso ser nem de mais e não posso ser de menos. Eu estava falando com o irmão essa semana a respeito de Eclesiastes, no capítulo 5. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, teu Deus. A Bíblia manda nós, o que é guardar o nosso pé? Eu quero que você entenda isso. O que é guardar o nosso pé? Guardar o nosso pé é simplesmente termos reverência quando nós entrarmos na casa do Senhor. Aí talvez você fale assim, pastor, mas a casa do Senhor não existe mais, né? Porque a casa do Senhor era o templo. Mas nós temos hoje igrejas físicas, independente da denominação, que quando você entra lá, e lá dentro você tem a certeza que o Senhor está naquele lugar, você deve entrar com reverência. A Bíblia que eu uso, ela tem uma linguagem tremenda, irmãos, e se você quiser saber qual é a King James atualizada. Diz assim, Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Cuida dos teus passos e sê reverente quando adentrares o santuário, a casa de Deus. Aproxime-se para ouvir. Vale muito mais do que vários sacrifícios oferecidos pelos tolos, ainda que não percebam o mal que estão fazendo. Irmãos, a reverência, por que eu estou falando isso? Porque se hoje você for convidado para entrar em um tribunal, você não vai entrar lá de qualquer maneira. Você não entra de boné, você não entra de bermuda, você não entra mascando chiclete, porque você tem que respeitar o ambiente e principalmente o ser humano que está sentado na cadeira de juiz. E aí você vai para a igreja e lá você entra de qualquer maneira e de qualquer jeito, sem reverência nenhuma. Se você nunca foi, é um visitante, nunca teve noção do que é um culto, uma igreja evangélica, sem problema, com certeza vão e devem te receber muito bem. Mas depois que você aceita, depois que você vai nos cultos, depois que você começa a entender a santidade de Deus, a forma que Deus quer que a gente esteja perante Ele, diante dEle, e você continua entrando sem reverência nenhuma, como o vídeo que eu acabei de ver e acabei de postar no meu Instagram, casais na balada bebendo e no outro dia estão lá no culto dando glória. Quer dizer, irmãos, o que é isso? Qual é o evangelho que nós estamos vivendo, onde o pecado não é confrontado? Que evangelho é esse que nós estamos vivendo, onde acabaram praticamente os cultos de ensinamento, que eram chamados de cultos de doutrina, aonde você só era obreiro se você frequentasse esses cultos. Se você não frequentasse os cultos, você não era levantado obreiro de forma nenhuma. A igreja Deus e Amor, irmãos, na época do pastor Davi Miranda, do missionário Davi Miranda, a igreja cresceu assustadoramente. Era uma igreja que pregava doutrina e que pregava costume. E era rigoroso o negócio lá.
E talvez você fale assim, não, mas era demais. Mas Deus operava demais. E agora? É de menos. E Deus opera de menos. Ué, o que aconteceu então? O que houve, irmãos, com essa abertura das igrejas? O que houve com essa falta de reverência das pessoas? O que houve com o escândalo agora que está estourando? Deus avisou que ia fazer isso. Lá no Maranhão, aonde o pastor presidente, e vou falar mesmo, irmão, não tem, já está na internet, da Assembleia de Deus Missão, que é uma das igrejas que tem pessoas mais orgulhosas à frente, se acham santos demais, perseguiram a gente quando nós estivemos fazendo missões no Nordeste, porque achavam que a gente era de qualquer igrejinha, esses crentinhos de qualquer igrejinha, a gente nem sabe de onde eles são, não sabe de onde ele veio, perseguiram a gente com força, orgulhosos, prepotentes, mas no meio da mocidade lá da igrejinha, tinha pessoas sentadas na mocidade lá, que estavam sentadas lá e fumavam maconha. Tinha pessoas sentadas lá que faziam, desculpe o termo, bacanal, irmãos, entre eles. Quer dizer, estavam lá sentados. Quer dizer, aqui fora fazia de tudo, e lá dentro, quietinhos, anjinhos cantando, louvando ao Senhor. Te cante eu faço, negapandarábia. Amanto como um naraçaio. E cadê o Espírito da revelação, irmãos? Aonde está a intimidade com o Espírito Santo, para o Espírito Santo revelar? Tira daí, está em pecado, não tem que sentar aí, não tem que estar aí, vai se converter, vai descer, vai se arrepender, para poder sentar aí, para louvar e bendizer o meu nome. Irmãos, o negócio é sério, o negócio é muito sério. Sabe, eu não vou falar para vocês que eu sou perfeito, não sou, irmãos. Deus sabe que eu não sou, mas uma coisa que eu não sou é hipócrita. Tenho os meus defeitos, tenho as minhas falhas, mas eu sei o que fazer. Eu sei o que fazer. É crente xingando palavrão e acha que está tudo bem, que está tudo normal. É crente com a esposa dentro de casa de conversinha no WhatsApp com outra. Ou seja, cadê a santidade, irmãos? Não tem. Não tem. Sabe, eu falo, Senhor, o que está acontecendo com a tua igreja? Os crentes hoje não são mais respeitados, irmãos. Antigamente, crente era respeitado. Antigamente, você olhava para uma irmã na rua, você via a irmã passando, você via a diferença nas vestes, ou seja, no exterior, e a diferença também no brilho, na presença de Deus na vida daquela irmã. Hoje em dia você não sabe mais. Tem irmã que anda na rua igual uma prostituta, com roupa colada, roupa apertadinha, roupa sensual, vai para a igreja com roupa sensual. Irmão, o sangue de Jesus tem poder. Não estou falando de brinco, batom, essas coisas não, irmão, esmalte, não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre postura, posicionamento, sensualidade dentro da casa do Senhor. Homens também com espírito de pomba gira colado no couro deles, porque bota a calça apertadinha, sabe, extremamente vaidosos, fazem sobrancelha, faz isso, faz aquilo outro, sangue vai te converter. A coisa não é por aí não, irmãos. Sabe, quando você olha uma mulher, e eu fico admirado, porque quando eu vim do mundo, que eu fui para a casa do Senhor, que eu aceitei a Jesus, né, você busca mulheres diferentes. A Bíblia diz que o adorno de uma mulher tem que ser o adorno de uma mulher santa. O adorno dela tem que ser o Espírito Santo. Você tem que olhar para ela e perceber a diferença. Olhar e falar assim, gente, tem alguma coisa diferente aí. É o brilho do Espírito, a presença do Espírito, o poder do Espírito sobre a vida daquela mulher. Mas aí não, vai mudando, vai mudando. Aí daqui a pouco é um negocinho aqui, é outro ali. Aí entra o espírito da vaidade de novo. Não estou falando que a mulher não tem que ser vaidosa, mas o problema todo é o extremismo. Extremismo, mulher botando botox, mulher botando isso, mulher botando boca de carambola. Parece uma boca de carambola, irmãos. Aí mete uns cílios, não sei o que lá, parece uns para-choques, uns negócios. Sabe aquele, a moto, quando você põe aquele negócio de borracha para a lama não subir, que fica batendo, é a mesma coisa você botar no cílio da mulher. Fica horrível, horrível, aqueles troços enormes, grandes, gigantes, aqueles cílios postiços. Para que isso, irmãos? Para que isso? Para que? Para chamar a atenção? Para chamar a atenção de homem?
Ah, não é para me sentir bem. Não é para chamar a atenção de homem, é para chamar a atenção das pessoas ou chamar a atenção das outras mulheres. Sabe, uma hora você é das vestes, uma hora você está lá na santificação, daqui a pouco misericórdia. As pessoas nem te conhecem mais. Ué, o que aconteceu com Beltrana? O que aconteceu com fulano? Fulano é de um jeito, agora está de outro. Fulano era assim, agora está de outro. Fulano era desse jeito, agora está desse jeito. O que está acontecendo? Irmãos, quem está na tua vida? Quem está na tua vida? Aí a pergunta que eu deixo. Agora, para apontar, para julgar, aí sim, irmãos. Aí o negócio aí vale, aí funciona. Pelo amor de Deus. Sabe, a santidade convém à tua casa. Não é santidade só no exterior, é no interior também. É o teu coração também. São os teus pensamentos também. É a tua condenação em cima dos outros, é o teu julgamento em cima dos outros. Porque a palavra de Deus diz que quando o Senhor chama Israel, quando Deus chama Abraão, irmãos, Deus chama Abraão do meio de um povo idólatra. O pai dele fabricava ídolos, imagens, e Deus chama Abraão para ser diferente, se revela para Abraão. E aí eu pergunto para você, quais foram os milagres que Deus fez através de Abraão? Nenhum. Não tem milagre, Abraão fazendo milagre, não tem, irmão, não tem poder, não tem cura, libertação, não tem. Mas tem posicionamento, tem postura. Abraão foi chamado pai da fé. Deus chama ele pelo caráter dele. Então o que acontece? A santidade e a santificação, irmãos, a palavra do Senhor diz: convém a tua casa para sempre. Não foi ontem, não é hoje, é para sempre. Para sempre, irmãos. Só que não se prega mais isso, não se fala mais isso. Por quê? Porque se você pregar, se você falar, pronto, aí você vai tocar na ferida do irmão e da irmã. E aí o irmão e a irmã, você não pode tocar nessa ferida, porque senão vão sair da igreja, senão vão procurar outra igreja, vão procurar outro local que aceitem a forma que eles vivem. Ou seja, eu não tenho mais que me adaptar à Bíblia, é a Bíblia que tem que se adaptar a mim. A palavra de Deus que tem que se adaptar à minha postura, o que eu quero fazer, a forma que eu quero viver. Eu coloquei no meu Facebook 2 posts, um sobre praia e outro sobre academia, né? Ou atividade física, mas especificamente academia. Eu coloquei lá, se você quiser vai no Facebook e dá uma olhada. Porque nós temos que ser equilibrados. Irmãos, não estou defendendo e não estou atacando, tá? Quem vai à praia ou quem vai à academia. Só que, presta bastante atenção. Eu acho que existem momentos, horas e o local específico para você ir. Como assim, pastor? Deixa eu dar um exemplo. Se você for para a praia, como eu vou, tá? Mas eu vou por causa da minha filha, ou quando eu vou para atividade física, o que eu faço? Eu boto uma bermuda no joelho, que eu também não vou de calça porque eu não sou louco, vou ser motivo de escárnio, os outros vão apontar e ninguém vai querer ser evangélico, né? Então eu boto um bermudão no joelho, não vou de short, tá? Vou de bermudão no joelho e eu boto uma camisa UV. Se eu tirar a camisa, pastor? Não. A Bíblia diz que meu corpo é templo do Espírito Santo. O meu corpo desnudo, ele é para a minha esposa, não é para a pessoa ver. Então eu continuo com a camisa, fico de camisa, vou de camisa e vou para casa de camisa, tranquilo, sem problema. Ah, o senhor mergulha? Mergulho, porque eu dou a corrida, eu dou uma caminhada, começa a suar, vou lá e mergulho, saio sem problema. Se eu tiro a camisa, não tiro de forma nenhuma. Então, com relação a esse posicionamento, eu não estou causando escândalo. Procura ir em horários que a praia não esteja cheia. Homem, principalmente, procura ir num horário em que não esteja cheia e que não tenha um monte de mulher para você ficar olhando, porque não adianta dizer que você não olha, porque olha. O homem, ele é atraído, não tem jeito, irmãos. O homem, ele vai pelos olhos, não tem jeito. Eu não olho, mentira, olha, então não vem com essa não, tá? Então procura ir nesse horário, fica afastado e não tem problema nenhum. Agora, academia, vamos lá. As academias que eu treinei, todas elas foram
tirando algumas, eu sempre fui em horários vazios, porque eu odeio academia cheia. Então tem que ir em academias com horários vazios. O horário mais tranquilo, vai lá, faz o teu treino e vai embora. Vai lá, faz o teu treino, vai embora. Dá o teu testemunho. Eu já ganhei pessoas dentro da academia. Eu ganhei desviados dentro da academia. Eu ganhei um irmão dentro da academia que hoje ele é levita. Está aí com as músicas dele, louvado seja Deus. Está glorificando o nome do Senhor no ministério dele. Então você tem que fazer a diferença onde você estiver. Aonde você estiver. Agora, se você não sabe isso, você não tem postura para ir, se você vai igual o mundano, então não vai, irmãos. Então não vai, porque não adianta a pessoa falar, eu estou na igreja, a gente é templo do Espírito Santo, mas está lá a esposa do pastor botando biquíni, tá a esposa do presbítero, do missionário, seja lá o que for, irmão, a crente mesmo que está lá, o membro da igreja, vai lá, a irmã coloca biquíni e diz que, não, eu sou crente em Jesus Cristo, irmão, aleluia, paz do Senhor Jesus. Irmão, tu está santificando o teu corpo? Será que o Senhor está sendo glorificado no teu corpo? Você vai na academia, dependendo da roupa que você coloca, o posicionamento que você tem lá dentro, você está glorificando o Senhor? Será mesmo que está, irmãos? Sabe, um dia desse eu estava na academia e, por uma falta de vigilância minha, eu acabei conversando tem um grupinho lá, eu comecei a conversar com eles, daqui a pouco começou a sair umas conversas que não tinha nada a ver, eu falei, Jesus, é minha hora de sair. Saí fora. Por quê? Porque não adianta, as más conversações corrompem os bons costumes. Então eu não posso ficar no meio dos escarnecedores, não assentar na roda dos escarnecedores, não posso. Salmo de número 1, bem-aventurado o varão que não anda pelo conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então eu tenho que estar em cima desse versículo, enquadrado nesse versículo. Então não tem como eu ser excluído do mundo, porque eu estou no mundo. Não adianta, eu estou no mundo, é no trabalho, é na rua, é no ônibus, ou seja, e eu tenho que cuidar do meu corpo, que é templo do Espírito Santo, e fazer uma atividade física. Eu não gosto da academia, então tá bom, então vai correr, vai andar de bicicleta, vai fazer alguma coisa. Mas faça, não deixe de fazer, faça uma caminhada. Porque amanhã ou depois tu está todo churriado aí, todo ruim, Jesus me cura. Aí o Senhor vai falar para você, tu não cuidou do templo, você não cuidou do corpo, você nunca fez um exame, aquele exame que nós fazemos anual, para saber como estão o teu triglicerídeo, colesterol, essas coisas todas, se você tem pressão alta, se não tem. Não, Jesus faz tudo. Não, irmão, não faz tudo não, você também tem que fazer. Você também tem que fazer. Agora, eu escutei um relato muito tremendo de um pastor, e ele falava exatamente sobre isso. Ele foi arrebatado, ele teve um infarto, e no infarto ele quase morreu, o Senhor não permitiu que ele fosse. E no infarto o Senhor falava com ele através do arrebatamento, e no arrebatamento o Senhor falava com ele que muitos que o Senhor queria usar, e queria que eles estivessem na terra ainda, e o Senhor usando, não usou porque eles foram embora antes do tempo. Que isso? Foram porque não cuidaram da sua saúde. Então tem coisas que Deus faz, tem coisa que é você que tem que fazer. Então faça, irmãos. Agora, vamos lá, para a gente concluir. Está difícil até você ser separado hoje, porque se você andar desse jeito, você vai ser atacado, apedrejado, vão te apontar, vão caluniar, vão falar que você quer ser santo demais, que quer ser santarrona, que quer ser santarrão, e por aí vai. Mas nós estamos vivendo no meio de uma geração corrompida, e essa geração corrompida não está só fora da igreja, não, está dentro da igreja também. Dentro da igreja também. Lá dentro é uma coisa, que fora é outra, completamente diferente. E não devemos ser assim. Devemos ser equilibrados. Eu não posso também ser extremista. Eu conheci o irmão que ele só apertava a mão e dava a paz do Senhor para quem era crente. Para quem não era crente, ele desprezava. Onde está isso na Bíblia? Irmãos, uma vez eu trabalhava numa rádio, fazia um programa de rádio, aos sábados. E essa rádio, ao lado da rádio, né? Deve ter ainda, não sei, tem um bar. Então quando eu chegava lá, que às vezes eu entrava na rádio, estava na programação no automático, e aí depois você tirava do automático e você entrava no ar.
E aí às vezes eu chegava lá, não tinha café, não tinha açúcar, eu falava, poxa, tomar um cafezinho, tomar um açúcar, né? O crente toma muito café. E aí eu ia no bar ao lado para poder comprar o café e comprar o açúcar. E o pessoal bebendo ali, tranquilo na mesa e tal. O dono do bar já me conhecia. E aí sabia que eu era crente, que eu era pastor já na época. E aí eu entrava, quando eu entrava no bar, eu dava bom dia para todo mundo. Bom dia, tudo bem e tal. E entrava. Aí comprava o café, comprava o açúcar, né? Às vezes comia alguma coisa e sentava na mesa, comia ali, depois levantava e ia embora para a rádio para dar o horário para fazer o programa. E aí uma vez a gente é muito observado, e você acha que não, mas nós somos observados. E aí uma vez, um rapaz que estava sentado lá bebendo, perguntou quem eu era. Aí o dono do bar falou assim, poxa, ele é pastor, ele tem um programa na rádio aqui. Aí ele falou assim, poxa, ele é pastor? Aí ele falou, poxa, e ele cumprimenta todo mundo, sabe? Ele senta aqui, come tranquilo, não discrimina a gente. Quer dizer, olha aí, irmãos, sabe? Eu tive em Santa Terezinha, uma cidadezinha bem pequenininha, lá na Paraíba, perto de Campina Grande, né? Beijo no coração, todas as pessoas que congregaram conosco lá, irmã Helena, pastor Gabriel, Milena, irmã Rilka, Fábio, enfim, que congregaram conosco lá, que estiveram conosco lá na peleja, e eu fazia diferença na cidade, porque eu passava perto das pessoas que estavam bebendo, as pessoas, e, irmãos, eu nunca deixei de cumprimentar ninguém, nunca deixei. E aí teve um rapaz lá, um senhor já, que ele veio falar comigo e apertar minha mão, e ele falou quase chorando isso, que ele me admirava por eu não discriminá-lo, não discriminar ninguém. Eu falei, mas eu não posso discriminar ninguém. Não é porque eu sou crente hoje, aceitei a Jesus, sou um pecador arrependido, que eu vou desprezar, eu vou menosprezar quem não fez isso. Não, de forma nenhuma. Jesus fazia essa diferença, ele sentava no meio dos pecadores, no meio de publicanos, no meio de fariseus, no meio de cobradores de impostos. Ele fazia isso, então por que eu não vou fazer? Eu não sou melhor do que ninguém, irmãos. Não sou, não é porque eu tenho um cargo, não é porque eu estou na igreja, não é porque eu oro, não sou melhor do que ninguém. Eu sou um pecador arrependido que dependo da misericórdia do Senhor até hoje e tenho que lutar pela minha salvação todos os dias. Então eu tenho que fazer a diferença, porque se eu não fizer, como que eu vou trazer o pecador para a igreja? Não é porque eu estava no mundo, irmãos, desculpa, eu tinha ódio de crente, eu tinha raiva de crente. Nunca nenhum crente chegou para mim e me deu um folheto quando eu estava na vida errada. Nunca. Passavam por nós, iam e vinham, nunca falaram assim, ó, Jesus te ama, jovem, Jesus tem uma obra na sua vida. Nunca falaram isso. Eu recebi um folheto uma vez da mão de uma jovem, eu queria ver essa jovem hoje, mas o Senhor não colocou ela mais no meu caminho, não sei nem se ela está firme. Eu recebi um folheto uma vez da mão de uma jovem, estava num lugar lá na comunidade, a jovem veio e me deu um folheto e eu, muito abusado, ainda falei uma gracinha para ela. A jovem era bonitinha, eu agarrei na mão dela e falei assim, tu vai estar no culto? Aí ela olhou para mim e falou assim, vou. Aí eu falei assim, então eu vou no culto só por tua causa, porque tu é linda. Irmão, eu era abusado, irmãos. Por isso que Jesus me pegou e me quebrou e me quebra até hoje. Glória a Jesus. Então o que acontece, irmãos? Nós temos que fazer a diferença. E a diferença faz-se na santidade, na santificação. A santidade convém à tua casa. O que é ser santo? É ser separado. É eu saber me posicionar e estar e ser crente. Eu não posso ser como... Eu me lembro que eu estava uma vez andando, estava andando num lugar, e quando eu fui evangelizar, tinha um rapaz sentado de bermuda, sem camisa. Aí quando eu passei por ele, eu, boa tarde, aí ele olhou para mim, Pai do Senhor. Aí eu olhei e falei, Jesus, tem misericórdia, um homem sem camisa, de short, paz do Senhor. Aí eu olhei para ele e falei assim, amém, Pai do Senhor. Ele, não repara não que eu estou sem camisa, que está muito calor. Quase que eu falei para ele assim, não repara não, irmão. O fogo do inferno, o lago de fogo é muito mais quente do que isso. Por quê, irmãos? Mau testemunho. Irmão, você não deve provocar sensualidade na irmã, e a irmã não deve provocar sensualidade no irmão. Como é que eu vou andar por aí sem camisa?
Agora você imagina eu tirando a camisa, o que eu não vou causar nas pessoas? As pessoas vão olhar, caramba, o pastor, aí começa a reparar, pastor é assim, pastor é assado. Eu tenho tatuagem, das tatuagens que eu fiz quando eu estava no mundo, eu tenho, irmãos, tá tudo coberto. Aí você imagina, eu vou expor as tatuagens, nossa, pastor, olha, aí começa. Irmão, pelo amor de Deus, a santidade convém à tua casa. Não é ser santarrão, não é ser santarrona, é nós sabermos nos posicionar diante daqueles que não são crentes, que não aceitaram a Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Eu não posso ser demais para não espantá-lo, ele nunca querer ir para a igreja, mas eu também não posso ir de menos para ele olhar e falar assim, caramba, esse cara e essa mulher é pior do que eu, se comporta pior do que eu, porque eu já escutei isso. Entrar na igreja para ser igual a essa mulher? Entrar na igreja para ser igual a esse cara? Não vou não. E aí, como é que fica? Complicado, irmãos. Amém? É essa a mensagem que eu quero deixar no dia de hoje. Não vou orar, porque o vídeo ficou muito longo. Não vou orar. Eu vou apresentar somente o copo com água e que você reflita naquilo que eu acabei de falar, em nome de Jesus. Vamos apresentar o nosso copo com água. Louvado seja Deus. Irmão, se eu for falar sobre isso, se eu for mais a fundo, é tanta coisa que eu falo, misericórdia. Mas vamos ficar por aqui, né, irmãos? Vamos ficar por aqui. Louvado seja Deus. Eu preciso mudar, irmãos, muito. Eu ainda preciso mudar muito ainda, né? Tem hora que eu sou extremamente nervoso. Minha mãe que fala comigo, você tem que ser mais calmo, você tem que ser, irmão, misericórdia, né? A gente que tem esse, que é sanguíneo, é complicado, irmão. Só Jesus para poder segurar. Mas ele está segurando até agora, amém? Vamos orar o copo com água. Meu Deus e meu Pai Celestial, apresento ao Senhor essa água, consagrando ao Senhor, meu Pai, e que o teu poder, Senhor, em nome de Jesus, o poder do teu Espírito Santo, Pai, nas moléculas e nos átomos dessa água, sejam agora tocados pelo poder do Espírito. E quando eu beber dessa água, quando meu irmão e minha irmã beber dessa água, que seja saúde para o nosso corpo físico, em nome de Jesus. Beba com fé, meu irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Aqui no Rio está um calor, irmãos. Misericórdia. Batendo 40 graus, fácil mesmo, na sombra. Tá bom? Então não deixe de compartilhar esse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva. Não deixe de deixar teu joinha, teu like, tá bom? Em nome de Jesus. E que Deus possa te abençoar, né? Hoje nós estamos aí no último domingo do ano. Depois vem segunda, terça, quarta-feira, o último dia, de quarta para quinta, quinta-feira já inicia 2026. E vamos iniciar com o pé direito, né, irmãos? Em nome de Jesus. Vamos iniciar bem, né? Vamos iniciar falando das coisas de Deus. Vamos iniciar buscando a nossa santificação, a nossa consagração, né? Buscando força para orarmos mais, jejuarmos mais, lermos mais a palavra, tá bom? E você tem aqui um amigo, tá bom? Uma pessoa que erra, uma pessoa que é falha, mas estou me esforçando, irmão, para morar no céu, para morar com o Senhor. Para morar no céu não, para ir para o céu e morar com o Senhor, né? Ah, eu não vou morar no céu. Não, você não vai morar no céu não. Que isso, irmão? Não vai morar no céu, né? Depois eu vou te falar sobre isso. Está na Bíblia, né? Se você achar na Bíblia que tu vai morar no céu, você me prova. Não tá. Mas é outra história, tá bom? Beijo no coração. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.